Oi gente, eu sou o Michael, trabalho com o Marcelo aqui na Day Trading Academy. Estamos viajando hoje para Natal, vamos visitar os avós. Temos aqui motorista linda. Oi motorista! E estamos viajando desde antes de nascer do sol, vamos viajar até escurecer hoje à noite, mas eu não queria deixar de avisar você das coisas que têm acontecido essa semana de muitas coisas que têm afetado os nossos mercados. Vamos lá? Então foi o pior início de dezembro desde 1980. O Russell 2000, índice de ações de pequena capitalização, entrou oficialmente em mercado de urso na segunda-feira. É um declínio de 20% desde que bateu um recorde de alta no final de agosto. Marca o primeiro mercado baixista do índice desde a recessão que se estendeu de junho de 2015 até fevereiro de 2016. Espero que não dure tanto tempo esta vez. Um terço das empresas do índice Russell 2000 não são lucrativas atualmente. A queda do índice Russell é significativa porque o índice é visto como um barômetro de confiança no crescimento americano. O índice é composto de 2.000 empresas de menor capitalização que fazem pouco negócio no exterior. É por isso que é barômetro de negócio americano, não necessariamente mundial, globalmente. Isso tornando essas empresas altamente expostas a oscilações na economia doméstica. O mercado de ações agora está em ritmo para o pior dezembro desde a Grande Depressão dos anos 1930. O Dow e o S&P 500, pior mês desde 1931. O S&P 500 está mais de 15% abaixo do recorde de alta registrado dia 20 de setembro. E mais de 50% das empresas da S&P 500 têm se devaluado por pelo menos 20%. O Dow subiu 8.200 pontos desde a eleição do presidente Trump para o final de janeiro de 2018. Investidores abraçaram a agenda de Trump de redução de impostos e desregulamentação. Crescimento acelerado e lucros corporativos aumentaram e o boom do mercado dos Estados Unidos agora tem se azedado. Os fatores que têm preocupado os investidores são a desaceleração do crescimento econômico, aumento nas taxas de juros, incertidão sobre comércio internacional, que temos ainda correndo essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. O Dow caiu cerca de 4.000 pontos desde o recorde de alta registrado no dia 3 de outubro. Em pouco mais de 3 meses já tem caído todo esse tanto, metade do tanto que tem subido desde a eleição do Trump. Todos os 3 principais índices estão em ritmo para o pior ano desde 2008. Isso apresenta um problema para Trump, Ele se alegou responsável pela melhoria da economia, mas será que ele vai assumir responsabilidade pelo colapso? Não sei, Na quarta-feira essa semana, os investidores não esperavam a posição agressiva tomada pela Reserva Federal dos Estados Unidos frente às atuais condições de mercado e condições econômicas. Puxa vida, desde visto quando as notas a ata da reunião da comitê FOMC da Reserva Federal saiu, o mercado, muita volatilidade em menos de poucos segundos, assim, estava indo para cima, para baixo, indo para cima, pois não foi esperado, a reação que eles deram, a decisão que eles realmente tomaram. A quinta-feira viu o pior desempenho do S&P 500 num dia de decisão da Reserva Federal desde setembro de 2011. Então, não é sem antecedência, mas tem acontecido antes e realmente relativamente recente, mas muita coisa. Índices norte-americanos todos fecharam mais baixos na semana. Dow fechou 7,4% mais baixo, ficou em 22.445, S&P 500
baixou 7,1%, ficou em 2.416, e Nasdaq baixou 9,1% em 6.333. Todos caíram mais de 12% em dezembro e ainda não findou o mês. Um grande número de OPIs em Hong Kong impulsionou seu mercado para o primeiro lugar em volumes globalmente em 2018. As empresas se listando na bolsa levantaram um total de 36,3 bilhões de dólares, isso bem em frente às de Nova York, que ficou somente em 28,9 bilhões de dólares. Essas são ofertas públicas iniciais, né? As empresas se listando nas bolsas pela primeira vez. Para Hong Kong foi um aumento de 174% em comparação com 2017. Ações chinesas parecem ser pechinchas em comparação com as de Wall Street, né, dos Estados Unidos. Após a grande liquidação deste ano, a Shanghai Composite está trading com um desconto de quase 40% para a Dow Jones. A última onda de vendas denunciou as preocupações dos investidores que estamos presenciando, o início da eventual falecimento da expansão econômica dos Estados Unidos e globalmente. Parece que não é simplesmente uma lombada e a gente vai continuar de viagem, né, para cima. Parece que realmente agora está virando para baixo, mas vamos ver no futuro o que vai acontecer. Os negociadores que atuam entre corporações têm visto o terceiro mais forte ano de fusões e aquisições, com valores aumentando 20% desde 2017 para 3,9 trilhões de dólares. Mas 2019 já está com previsões menos otimistas devido à liquidação do mercado de ações e à guerra comercial entre China e os Estados Unidos. Os mercados acionários continuaram a cair globalmente na sexta-feira, aumentando as preocupações que se devem à última decisão da Reserva Federal, né? E também Trump está se recusando a assinar um projeto provisório de aprovação do orçamento federal, a menos que forem aprovados fundos para a construção de um muro na fronteira com o México para impedir entradas ilegais no país, o que tem provocado temores de uma paralisação do governo no fim de semana, caso fundos para operações cotidianas não forem aprovados. Os mercados europeus ficaram mais baixos para a semana. O maior perdedor foi o mercado suíço, que baixou 3,5%, 3,5%, né? Mercados latino-americanos misturados para a semana. Bolsa mexicana subiu 0,4%. Bovespa, infelizmente, caiu 2,1%. Índice de Santiago baixou 2%. Maior perdedor na Latinoamérica foi Colômbia, né? Índice COCAP baixou 4,4%. Os mercados asiáticos, menor para a semana, Nikkei do Japão baixou 6%. Primeiro contrato de futuros que vai pagar em criptomoeda ao invés de dinheiro foi lançado pelo Intercontinental Exchange, né, que é o câmbio, ou quer dizer, a Bolsa Intercontinental. Espera-se que em breve obtenha aprovação regulamentar da Comissão sobre Negócio de Futuros em Commodities. Facebook agora está com o projeto de lançar uma criptomoeda. Agora está pulando na piscina também, com todas as outros lançamentos de criptomoeda. Mas, quem tem os fundos para realmente, né, os recursos para poder fazer alguma coisa dessa, né, tanto recurso de pesquisa e de pesquisa e desenvolvimento, quanto o dinheiro, é claro que é o Facebook, né? Essa moeda é chamada stablecoin e é indexado ao dólar dos Estados Unidos. Então não tem esse negócio de volatilidade que tem o Bitcoin, né? Vai ser indexado ao dólar dos Estados Unidos, só que vai ser em blockchain, vai ser equivalente, mais seguro, né, do dólar dos Estados Unidos. Isso que eles pretendem fazer. A empresa está se focalizando em primeiro lugar no mercado de remessas na Índia, que permitirá aos usuários transferirem dinheiro pelo WhatsApp. Né, Brasil, presta atenção, que deve estar chegando isso, quem sabe. As perdas de Bitcoin no mês passado foram superiores a 66%. Mas essa semana se recuperou 18,4%. Boas notícias para Bitcoin, mas a volatilidade continua. Deve ser por isso que a moeda que Facebook quer lançar tem o nome stablecoin, né? Que quer dizer moeda estável, né?
Reserva Federal dos Estados Unidos, pela decisão novamente aumentando juros, pede menor crescimento econômico em 2019. Continuam ainda sinais indicando mais aumento das taxas, embora que seja de um ritmo mais lento. A maioria dos governadores da Reserva Federal disseram que esperam aumentar as taxas apenas 2 vezes no próximo ano, depois de 4 vezes este ano. A China novamente cortou suas participações de títulos de Tesouro dos Estados Unidos, cortou por 12,5 bilhões de dólares em outubro, pelo 5º mês consecutivo, em meio a declínio mais amplo na demanda externa pela dívida do governo dos Estados Unidos. Então, todo mundo está diminuindo essa demanda e a China não tá fora dessa piscina. Em grande parte é devido ao dólar forte, né? Então eles não querem a dívida, querem a dólar forte. O renminbi, moeda da China, tem caído para 7 renminbi ao dólar, que é o seu menor valor desde a crise financeira em 2008. A queda se deve à disputa comercial. O Banco da Inglaterra resolveu para não aumentar as taxas de juros, vai manter a taxa do nível de 0,75% após a decisão controversa da Reserva Federal dos Estados Unidos, na quinta-feira, ter provocado uma queda no mercado global. A Suécia tomou um passo decisivo, distanciando-se do programa de estímulo já em vigor há muito tempo. Está levando as taxas de juros pela primeira vez em 7 anos. Né? O krona, que é a moeda da Suécia, se fortaleceu nas notícias, subindo 1% em comparação com o euro. Foi um aumento de 0,25%, trazendo a taxa de recompra para apenas negativo 0,25%. Sobre a curva de rendimentos do Tesouro dos Estados Unidos, a brecha entre as taxas de juros taxas de curto prazo e as de longo prazo continuam se estreitando. Né? O OPEP e a Rússia concordaram este mês em reduzir a produção de petróleo por 1,2 milhões de barris por dia. Parece muito, né? 1,2 barris por dia de petróleo, mas no oceano tudo de petróleo do mundo não é muita coisa, né? Eles estão fazendo o que eles podem fazer, né? Mas os preços estão ainda baixando e tá bom, vamos reduzir a produção por somente 1 milhão de barris. Caramba, não vai fazer muito efeito no preço. Os cortes não acontecerão até janeiro e só representam apenas 1% da demanda global. Os preços de petróleo bruto dos Estados Unidos estão agora quase em queda livre. Petróleo dos Estados Unidos está tendo o seu pior trimestre desde a queda de 2014 nos preços internacionais do petróleo, quando a Arábia Saudita abriu as torneiras numa tentativa de recuperar sua participação de mercado. Pepe, fecha ainda mais a torneira. Né? Depende do Pepe. É o negócio. Futuros de petróleo bruto para o contrato de fevereiro muito mais baixos esta semana. O bruto dos Estados Unidos baixou 15,1%, agora ficou em 45 dólares e 47 centavos por barril. O Brent internacional também essa semana baixou bastante, baixou 14,1% e fechou em 53 dólares e 68 centavos. A Agência Estadunidense de Informações sobre Energia relatou essa semana que o consumo de carvão está se expandindo após 2 anos de declínio. A agência prediz que a demanda global de carvão aumentará em pouco mais de 1% entre 2017 e 2023. O crescimento da Índia e em outros países asiáticos compensa um declínio na Europa e nos Estados Unidos. Preços de alumínio atingiram uma baixa de 16 meses e ficaram em $1.911 por tonelada, depois que o Tesouro dos Estados Unidos disse que suspenderá as sanções impostas sobre alumínio russo. Este metal é o núcleo do império do empresário Oleg Deripaska, que inclui, assim, o império dele inclui a empresa Rusal, é o gigante russo de alumínio, cujas ações subiram 26% essa semana, e sua empresa mãe é N positivo.
Pela primeira vez em mais de uma década, o paládio continua a competir com ouro em valor. É um componente-chave nos dispositivos de controle de poluição para carros e caminhões. É o conversor catalítico, né? O paládio tem subido 50% em 4 meses, tornando-se mais caro que o ouro, às vezes. Metais preciosos são mais altos para a semana. Ouro subiu 1,4% para fechar em $1.256 por onça. Prata subiu 0,3%, um terço de 1% para $14,69 por onça. Um crescente número de analistas que agora prevêem que a economia dos Estados Unidos evitará uma recessão em 2019, né? Mas que o ímpeto continuará a desacelerar. Então, muita gente está pensando com essa baixada nos mercados, parece que é recessão, é recessão. Não, agora os analistas estão dizendo, não, ainda não, gente, ainda não. Mas ainda assim que o ímpeto do crescimento vai ainda continuar a desacelerar. Há um intervalo de apenas 1,5% a 1,8% e provavelmente entrará em recessão até 2020. Mas, gente, não tem... Daqui para então é muito tempo. Pode acontecer qualquer coisa, né? O Departamento de Comércio dos Estados Unidos revisou para baixo o PIB do terceiro trimestre em 1/10 de um ponto percentual, agora ficou em 3,4%. E ainda parece que a economia dos Estados Unidos terá crescido mais de 3% em 2018, que é um dos objetivos principais da administração Trump. A China está lidando com problemas econômicos cada vez mais complexos, que incluem enfraquecimento de crescimento, aumento da dívida e uma guerra comercial em curso com os Estados Unidos. Os formuladores de políticas da China afirmam que mais apoio monetário e fiscal está para vir. Esperança para eles, né? A segunda maior economia do mundo está lidando com uma desaceleração que ainda não apresenta sinais de encontrar um fim. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, um socialista, planeja a decretar um aumento de 22% no salário mínimo. Oh, parabéns! Atualmente, a Espanha paga entre as mais baixas remunerações bases na Europa e se tornará um dos mais altos, mas claro que isso resultará em perdas de emprego, né? Os socialistas privados nunca aprendem, sempre acham que o governo pode decretar prosperidade sem que haja efeito nos preços aos consumidores ou habilidade de empresas de manter um certo número de funcionários. Acham que paga mais aos funcionários, né? E que os preços dos produtos não vão aumentar, claro que vão aumentar, né? Está aumentando 22% e agora quem está fabricando, quem está produzindo, quem antes podia empregar 6 pessoas, agora pode empregar só 5, né? Então vai diminuir a produção, vai aumentar o preço de produtos, então para que 22% de aumento que já vai ser só daqui a pouco tempo, já vai acabar tudo isso nos preços aos consumidores. É assim. A Câmara de Deputados dos Estados Unidos aprovou uma lei de financiamento do governo na noite de quinta-feira que inclui 5,7 bilhões de dólares para o muro que o presidente Trump quer construir na fronteira com o México, aumentando a chance de que haveria uma paralisação do governo devido a uma falta de destinar recursos que começaria na sexta-feira. Cuidado, motorista. Precisamos de motorista estável aqui, que nem estável moeda de Facebook, né? Não é culpa dela, não. É minha culpa. Claro que sim. É improvável que o Senado, então, foi aprovado esse orçamento na Câmara de Deputados aqui nos Estados Unidos, mas é improvável que o Senado vai aprovar o projeto, né? Agora vai ser o mercado, o governo vai acabar o dinheiro do governo, que o dinheiro não está destinado ao governo, então vai parar. Né? Mas será que vai ter algum efeito no mercado? É improvável, mas Trump diz que ele não vai assinar uma lei de financiamento federal a menos que inclua dinheiro para o muro, né? O fato da paralisação governamental indica disfunção no governo dos Estados Unidos, mas realmente não terá um grande impacto na economia geral.
O presidente Trump advertiu os democratas do Senado a não votarem contra o aumento do financiamento para o seu muro fronteiriço, dizendo que a paralisação do governo resultante durará por muito tempo. Ele disse, eu espero vocês, não tem problema não. A administração Trump propôs uma grande mudança na política de imigração. Em breve, os Estados Unidos enviarão migrantes não mexicanos que atravessam a fronteira sul dos Estados Unidos de volta ao México, enquanto seus pedidos de asilo são processados. O secretário da Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, amplamente visto como uma influência moderadora no presidente, renunciou seu cargo essa semana, né? Foi embora. Isso tem o efeito de ampliar as tensões políticas logo depois que Trump anunciou sua decisão de retirar as tropas norte-americanas da Síria. O Comitê Eleitoral da República Democrata do Congo adiou por uma semana uma eleição presidencial esperada para esse domingo. Por quê? Agora está adiado até 30 de dezembro, depois que um incêndio destruiu materiais de votação. Foi coincidência? Será? Né? Será que a democracia vai finalmente chegar para a República Democrática do Congo? Vamos ver, né? Tomara que sim. À medida que as ações que se movem para níveis sempre mais baixos, encerra-se um ano recorde de todos os tempos para recompras de ações corporativas nos Estados Unidos. Cerca de 800, que é sinal de economia boa, né? Mas essa baixada só aconteceu no final do ano. Cerca de 800 bilhões de dólares em ações já foram recomprados em meio a intenções anunciadas de um total de 1,1 trilhões de dólares de recompra de ações. Mais empresas estão se distanciando da Huawei. Enquanto a empresa está enfrentando um novo obstáculo, a resultante redução em acesso ao sistema financeiro global, né? Todo mundo está contra a Huawei agora porque está agindo como agência de espionagem, né? Isso que parece, né? General Dynamics, que é a empresa dos Estados Unidos de defesa e aviação militar, avisou ao governo do Canadá que incorreria bilhões de dólares de responsabilidade unilateralmente desfazendo um acordo para vender veículos blindados à Arábia Saudita. O primeiro-ministro Trudeau diz que está procurando uma maneira de sair do acordo após o assassinato de Jamal Khashoggi. Os fornecedores de telefonia celular T-Mobile e Sprint dos Estados Unidos obtiveram aprovação para sua fusão valendo 26 bilhões de dólares do Comitê sobre Investimentos Estrangeiros dos Estados Unidos, Departamento de Justiça, Departamento de Segurança Interna e Defesa. A proposta da fusão pretende parar de usar equipamentos da empresa de tecnologia chinesa Huawei, né? Huawei agora está tendo problema, né? Um Tesla modelo X passou a alta velocidade por um túnel da empresa Boring na terça-feira à noite. Elon Musk tem uma visão de um sistema de trânsito de alta velocidade que, acredita ele, pode revolucionar a maneira como os passageiros se deslocam pelas cidades. Em junho, a Boring Company assinou um acordo para desenvolver túneis de trânsito de alta velocidade entre o Distrito Comercial de Chicago e o aeroporto O'Hare em Chicago, que é uma distância sem trânsito, é uma distância de 20 minutos, 30 minutos, talvez, mas gente, quando aumenta o trânsito, né, você está atrasado para o voo, é incrível, você está esperando, está tudo parado, vocês em São Paulo, Rio de Janeiro, vocês sabem de que eu estou falando, né? Agora, esses túneis modificados com um conjunto de rodas guias, os carros podem acelerar ao longo de uma pista como uma espécie de trem guiado por trilhos. Poxa, seria muito legal isso, né? Se dê para acontecer. O ministro das Finanças da Malásia agora está reivindicando 7,5 bilhões de dólares em reparações do banco Goldman Sachs devido ao que aconteceu com o fundo estadual ligado ao escândalo 1MDB. Falamos sobre isso há algumas semanas, né? Você pode procurar na internet, que é bastante complicado, mas mais ou menos algumas empresas estavam tentando enganar o governo de Malásia e usou seu dinheiro, né, desse fundo estadual. E agora estão reivindicando esses 7 bilhões e meio de dólares. É a maior meta de reparações até agora exigida pela Malásia. O Japão agora
planeja gastar por volta de 10 bilhões de dólares, se tornando o maior cliente fora dos Estados Unidos do avião caça F-35 da Lockheed Martin, acrescentando 105 jatos ao seu pedido existente, está acrescentando, né, ao seu pedido. Após petições da indústria automobilística, a Administração Nacional de Trânsito das Estradas publicou o regulamento final dos Estados Unidos, simplificando o processo de revisão de veículos de que tipo veículos autônomos e se as montadoras podem lançar veículos sem controles como freios ou volantes. Assim não precisaria de motorista tão lindo assim, né? Se o carro dirige-se automaticamente. O presidente Trump assinou um novo projeto de lei da agricultura que legalizou a produção comercial de cânhamo nos Estados Unidos. Você sabe o que é cânhamo, né? Cânhamo que é cannabis, que é maconha. É uma espécie de maconha que não é o tipo que você fica assim, né? É só o tipo que você faz linho, você faz cordas, as coisas. E para muito tempo essa plantação tem sido ilegalizado porque o governo, só olhando a planta, não sabe se é da forma ilegal ou nocivo, ou seja, que vicia, né, esse tipo de planta, ou se é a planta produtiva, né? Agora está legalizado a planta produtiva, então vamos ver como vai. Enquanto a batalha continua nos Estados Unidos sobre financiamento do muro da fronteira, com o valor pedido de 5,7 bilhões de dólares, que não vai completar esse muro não, vai só ser o início, né? E a possibilidade de uma paralisação do governo, foram prometidos 10,6 bilhões de dólares em ajuda e investimento para fortalecer o desenvolvimento econômico na América Central e no sul do México. Compara só esses valores, né? Os democratas nos Estados Unidos estão paralisando o governo por volta de 5,7 bilhões de dólares para o muro. Eles estão dizendo, mas é um desgaste incrível assim de recursos, nós precisamos usar esses recursos onde realmente é necessário, mas não, é a prova definitiva que a questão toda é política e não é que os democratas afirmam ser um desperdício de escassos recursos financeiros, pois eles estão completamente prontos a gastar muito mais do que esse dinheiro em outros programas, né, fora do país. Eles não querem saber, simplesmente por causa do Trump, né? Eles querem derrotar o presidente Trump. O presidente Putin da Rússia, na quinta-feira, acusou os Estados Unidos de aumentar o risco de guerra nuclear, ameaçando rejeitar um tratado-chave de controle de armas e recusando-se a conversar sobre outro pacto que em breve tem vencimento. Os curdos, né? O povo que entre os maiores vencedores da guerra da Síria podem perder muito devido à decisão dos Estados Unidos de retirar as tropas que os ajudaram a combater o Estado Islâmico e intimidar seus adversários Turquia e presidente Assad da Síria. Parece que estamos deixando os curdos para trás. Conselho de administração da companhia de emissora de televisão CBS concluiu que Les Moonves, o ex-diretor executivo, não receberá seu pacote de indenização de 120 milhões de dólares depois que violou a política da empresa e não cooperou com uma investigação sobre sua má conduta sexual. A administração do presidente Trump tem proposto enfraquecer regras de emissão de gás metano. A ExxonMobil enviou uma carta à Agência de Proteção Ambiental em apoio às regras estabelecidas. O parlamento dinamarquês... Poxa, isso não é bom, é muito sol hoje. O parlamento dinamarquês aprovou financiamento na quinta-feira para um plano para deter criminosos estrangeiros numa pequena ilha, apesar de críticas nas Nações Unidas e oposição local. Criminoso, né, já perdeu seus direitos. Eu não quero ficar numa ilha, então não pratica crime, né? O número de visitantes na Tailândia ao Japão ultrapassou 1 milhão,
pela primeira vez, é o primeiro país no sudeste da Ásia para alcançar esse limiar. É resultado direto de esforços de Tóquio para atrair visitantes estrangeiros e o relaxamento das exigências de visto. Na quinta-feira, milhares de passageiros ficaram presos à meia viagem quando o aeroporto de Gatwick, ao sul de Londres, fechou, quando grandes drones apareceram no aeródromo toda vez que o aeroporto tentou abrir. Gente, e todo mundo querendo visitar os avós e não podiam, tiveram que ficar dormindo de noite no aeroporto, aí ficou muito ruim. Gente, se você receber drone para Natal, não vai voando perto de um aeroporto. Eu tenho certeza que a ANAC no Brasil não quer saber disso, e isso forçou o cancelamento de todos os voos no segundo maior aeroporto da Grã-Bretanha. Mas eu ouvi notícia depois que os autores desse crime foram presos e agora estão enfrentando até vida no presidiário, né? O custo é muito alto, não pratica essas coisas, né? Mas celebra Natal, Feliz Natal para todos e boas viagens. Tomara que vocês não fiquem presos no aeroporto, em qualquer lugar. Boas viagens e até semana que vem. Tchau.